No início dos anos 30, um filme alemão agitou o cenário, ganhou prêmios mundo afora e virou até queridinho de primeira-dama estadunidense. E, curiosamente, este filme é considerado o primeiro longa lésbico sáfico da história. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da sétima arte. O final do século XIX e início do século XX na Alemanha, até hoje, são considerados como o período mais LGBT+ da história moderna. Havia livros e filmes LGBTs, revistas e grupos ativistas em prol de direitos LGBTs e anti-homofobia e transfobia, mesmo que legalmente a homossexualidade fosse crime lá desde 1871. A pressão da comunidade da época fez até com que em 1929 essa lei fosse tecnicamente revogada, e foi se aproveitando dessa brecha que no final do ano de 31 saiu nos cinemas Match em Uniforme ou Senhoritas em Uniforme. O filme foi baseado numa peça de teatro que fez muito sucesso nos palcos e acabou chamando a atenção do produtor Karl Freilich. O nome é alemão, então não sei se está certo, mas o que importa é que ele chamou a atriz Leontine Sagan para dirigir o projeto. E no final, as atrizes originais da peça também entraram para o elenco, já que eles testaram outras mulheres, mas não gostaram de ninguém. Quanto ao roteiro, contou com as mãos da própria autora da peça, Christa Winslow, que teve uma ajudinha do escritor Frédéric Damain e de Colette, uma famosa escritora francesa. Só que nesse filme ela não recebeu créditos, segundo dados do IMDb. E detalhe, a história se baseou em experiências reais vividas pela Christa, a autora da peça, que realmente estudou no internato para garotas. E já é aqui que o filme se destaca, não só dos outros da época, como de qualquer produção cinematográfica até hoje. Isso porque, sabendo que a história retrataria uma realidade 100% feminina, Karl Freilich deixou apenas mulheres no comando, da direção ao roteiro, e os homens ficaram responsáveis apenas pelas partes técnicas, como edição, maquiagem e som. E não só isso, mulheres LGBTs, Christa e Colette, eram bem abertas quanto à sua sexualidade. Mas afinal, do que trata o filme? Senhoritas em Uniforme conta a história de Manuela, uma jovem de 14 anos e meio, interpretada por Herta Thiele, na época com 23 anos. Por ter perdido a mãe e o pai estar no exército, Manuela é levada para estudar no internato de garotas. É lá, em meio a uma educação rígida e fria, que ela conhece a professora Van Berburg, interpretada por Dorothea Wick. Essa professora, porém, segue uma linha de educação mais maleável, pregando um pouco mais de compaixão pelas meninas, o que faz com que Manuela se apaixone por ela, mas não no nível de paixonite clichê aluno e professor. Manuela chega a declarar seu amor, é punida por isso e tenta tirar a própria vida, causando uma comoção que faz com que a diretora da escola repense sua visão sobre toda a situação. Assim, não se contentando em ser o primeiro filme lésbico da história, com produção feminina, Senhoritas em Uniforme também conta com uma mensagem pró-homossexualidade, sáfica, lésbica, de amor entre mulheres. E não, nada aqui é implícito ou codificado. Quando Manuela conta às colegas que pegou o dormitório da professora Benburg, é logo avisada: cuidado para não se apaixonar. Mas detalhe, não porque a professora é legal, e sim porque as outras meninas também caem de amores por ela, e Manuela que aguarde na fila. Weißt du, fast alle Kinder hier, die schwärmen nämlich für Fräulein von Bernburg. Oh Gott, wenn ich bloß das erstmal nicht mehr zu hören brauche. E quando a professora se despede das garotas com um beijo na testa de cada uma, a cena ganha uma tensão, até que na vez de Manuela, a professora lhe dá um polêmico beijo de leve na boca, o que talvez tenha a intenção de fazer com que a novata se sinta em casa, já que no resto do filme, a professora não corresponde ao amor da aluna, embora admita que pense nela. Wenn ich dann denke, dass ich älter werde und fort muss aus dem Stift und dass sie hier bleiben und dass sie hier jeden Abend fremde Kinder küssen. Na, du musst aber sorgen. Ich hab sie doch so furchtbar lieb. E quando os sentimentos de Manuela são expostos em público e ela é reprimida agressivamente pela diretora, a professora diz: "O que você chama de pecado, diretora? Chamo de grande amor, que pode assumir muitas formas." Tudo, na verdade, é bem explícito. E é aqui que o filme também se destaca, graças às suas personagens adolescentes humanas, espontâneas, que não têm medo de brincar e falar de seus desejos, e são naturais de uma forma rara no cinema até hoje, o que se pode dizer graças à sua produção feminina. Nee, Marie.
Nun puste mal ordentlich, Marise. Vale ressaltar que o expressionismo alemão ainda dominava. Assim, o naturalismo que a diretora Leontine Sagan imprime na tela, além de inovador, virou referência mais tarde para se evocar subjetividade, bem como seu jogo de close-ups intensos e luz e sombra, como ideias de perturbação. O que faz sentido, pois ao mesmo tempo, o longa é uma crítica ao sistema de educação da época. Não pense, obedeça, elas são filhas de soldados e, se Deus quiser, em breve mães de soldados. Disciplina é o que importa. O espírito alemão deve ser cultivado. São frases ditas no filme, em especial numa reunião com a antiquada diretora. Quando Manuela então é sentenciada a isolamento e prefere a morte, sua rebeldia não só atiça as demais, como soa como uma metáfora de não submissão e uma alusão a um cânone da literatura LGBT da época na Alemanha. Ficar em silêncio é a morte. O uniforme do título, por sinal, é uma referência ao ensino quase militar, conformista e padronizado. No fim, o filme se revelou um sucesso inesperado, mesmo sendo de baixo orçamento. Em 3 anos, ele arrecadou 6 milhões de Reichsmarks, que era a moeda alemã da época, e ele só foi meio ofuscado por O Anjo Azul, de 1930, uma comédia com a Marlene Dietrich como uma cantora de cabaré. Mas o filme da Leontine Sagan furou a bolha e foi até bastante exportado. Chegou no Japão, na Inglaterra, na França. Ainda em 1932, ele recebeu o prêmio de melhor perfeição técnica no Festival de Cinema de Veneza. E em 1934, ele recebeu um prêmio japonês de melhor filme estrangeiro. Mesmo nos Estados Unidos, onde o conservadorismo já se espalhava, o filme conseguiu uma exibição modesta, em parte porque era o filme preferido da primeira-dama deles na época, Eleanor Roosevelt, que teria evitado então sua proibição. O produtor, Ivan Thalberg, teria até se inspirado nesse filme para fazer Rainha Cristina, de 1933, com Greta Garbo, onde também há um beijo lésbico, e a personagem de Greta tem uma relação íntima com outra mulher. O curioso é que o filme era elogiado e notado mais por suas qualidades técnicas do que pela trama sáfica e crítica. Não que a cena do beijo, mesmo mínima, tenha sido muito usada por distribuidores para chamar a atenção na época. A história até inspirou filmes semelhantes na Alemanha, como 8 Garotas em um Barco, de 1932, e Anna e Elizabeth, de 1933. Este último até com as mesmas atrizes, Vic e Thiel. Mas óbvio que tudo isso foi apenas um suspiro antes da tempestade. Fala, sócios! Uma pausa rapidinho aqui pra gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Com apenas R$5 você já pode ajudar o Sociocrônica, e todo o valor arrecadado na campanha é revertido para a manutenção do Sociocrônica e melhorias no canal. E aqui vai um muito obrigado aos apoiadores e a você também que está aqui acompanhando o canal. Agora, vamos lá! Quando os nazistas assumiram o poder, o filme foi banido da Alemanha, mas não pelo tema homossexual, e sim pelas críticas às autoridades e à disciplina alemã. Muitos do elenco não conseguiram fugir do país e acabaram morrendo em campos de concentração. A atriz que fez Manuela chegou até a ser convidada para fazer propaganda nazista, mas se recusou e entrou para a lista negra do governo. Já a diretora Leontine Sagan e Dorothea Vick foram convidadas para trabalhar em Hollywood, mas seus projetos não deram certo e Dorothea foi até rotulada de espiã nazista, sendo que todas elas eram ferrenhas críticas de Hitler e do nacionalismo. 2 anos depois do filme estrear, Die Freundin, ou A Namorada, famosa revista lésbica da época, foi fechada e em 1935 o parágrafo homofóbico outrora revogado foi ampliado para permitir o aprisionamento indiscriminado de homens e mulheres LGBTs em campos, onde eram marcados com triângulos rosas. Essa lei só foi abolida em 94, ou seja, depois de mais de 100 mil homens e mulheres terem sido perseguidos, levados à repressão e à morte. Senhoritas em Uniforme só não se perdeu porque havia muitas cópias pelo mundo e ele foi uma febre. Assim que a Segunda Guerra acabou, voltou a circular, ganhou até uma versão mexicana e um remake em 58. Mas para variar, a temática sáfica no remake foi atenuada e Manuela apenas vê a professora agora como uma figura materna. Ou seja, o filme não só foi um marco de uma época apagada, como uma prova de que a luta LGBT+ é constante e cíclica.
Oi, sócios! Muito obrigado por terem chegado até aqui. E caso você ainda não tenha assistido ao filme Senhoritas em Uniforme, uma boa notícia, ele tem aqui pelo YouTube gratuitamente. A qualidade não é excelente, mas tem legenda em português, então vale a experiência caso você não tenha assistido. E fiquem à vontade também para deixar recomendações sobre outros filmes LGBTs que foram esquecidos pelo tempo e que vale também talvez um próximo vídeo aqui no canal. Temos vários vídeos sobre esse tipo de assunto, sobre cinema LGBT+, sobre alguns filmes em específico. Vai ficar tudo aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo para vocês conferirem. Caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, vai ficar o link para você conferir o filme se você ainda não viu. E se você gosta, curta, comente, compartilhe com quem gosta para a gente levar o conteúdo a mais pessoas. Se você quiser colaborar com o canal, tem a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Tem o botão Valeu, caso você só gostou desse vídeo em específico. Tem o nosso Pix. Sigam a gente nas redes sociais e @sociocrônica em tudo. É isso, sócios. Obrigado por tudo. Obrigado se você chegou até aqui no finalzinho. Até o próximo conteúdo. Tchau!